vocês estão? Hoje eu estou aqui pra gente recapitular a primeira semana do Roteiro Teen de 2026. A lição dessa semana teve por título Últimas Palavras e Testemunhos. E o verso estava em Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até a última parte da terra. Você já deve ter visto em filmes, séries ou até mesmo livros aquele momento emocionante em que um personagem muito querido chega para dizer suas últimas palavras. Ele pode só estar indo embora, ou alguns estão até morrendo, e nós ficamos esperando para ver qual vai ser a coisa linda que ele vai dizer. As últimas palavras da sua vida ou da sua caminhada naquele momento tem que ser algo que vai marcar aquele grupo de amigos e espectadores para sempre, para o resto da história. No caso de Jesus, aquelas palavras não marcariam o fim de sua história ou da sua companhia para conosco, mas marcariam uma nova era para os discípulos, já que ele não estaria mais em pessoa. Ele tinha que deixar bem claro o que os discípulos deveriam fazer agora e confortá-los, porque aquele momento ficaria no coração deles para o resto das suas vidas. Agora seria o momento de ver se o ministério de Jesus realmente tinha ensinado alguma coisa para os discípulos. Eles seriam testemunhas de tudo aquilo que Jesus fez aqui nessa terra, daquilo que ele pregou, das curas que realizou e, por fim, do seu sacrifício e sofrimento até a sua ressurreição. Deveriam ser capazes de espalhar para o mundo aquilo que mal eles entendiam até esse determinado momento. Como testemunhas oculares, eles eram mais que prova do que aquilo que Jesus tinha feito na terra. A própria mudança de caráter de cada um deles era prova para os seus amigos e familiares de que algo diferente do comum havia acontecido. Eles deveriam ensinar às outras pessoas aquilo que por 3 anos e meio tinha sido ensinado direto da boca de Deus. Depois da partida de Jesus, os discípulos receberiam um dom especial. Jesus não os deixaria sozinhos. O Espírito Santo viria para ajudá-los e fazê-los lembrar de tudo aquilo que tinham ouvido da boca do Mestre. Jesus deixou instruções claras de como os discípulos deveriam agir dali para frente. Primeiro, ele deu instruções de onde eles deveriam partir. Primeiro em Jerusalém, depois pela Judeia e Samaria e então, aí sim, até os confins da terra. Deveriam ir ao mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles não podiam ir aos confins da terra logo de cara. Precisavam primeiro resgatar os filhos da casa de Israel. Jerusalém era o primeiro foco daqueles discípulos. Deveriam relembrar ao povo escolhido qual era a missão deles nesse mundo, quem era o Salvador prometido há tempos pelos profetas e o que ele tinha feito por nós. Depois de reavivar a verdade no coração do povo, deveriam aos poucos começar a contar para a vizinhança. Aqueles que já deveriam conhecer o exemplo e o testemunho daquela nação, agora também seriam partes de uma grande nova para espalhar para todo o resto do mundo. E agora sim, os confins da terra, povos distantes, pessoas que acreditavam em outros deuses, que possuíam outras crenças e religiões, agora também teriam a oportunidade de conhecer as boas novas do Salvador que veio, viveu, morreu e ressuscitou. A ressurreição de Cristo era uma parte importante da pregação dos discípulos. De acordo com Paulo em Coríntios, é ela que faz o evangelho realmente ter sentido. Foi a vitória de Cristo sobre a morte que trouxe para nós e para os discípulos daquela época a chance de uma nova vida e a esperança de que um dia Jesus voltaria. Os confins dos quais Jesus fala não são apenas confins geográficos, mas também de gerações. A cada geração que se passava da pregação do Evangelho, novas famílias, novas eras iam recebendo essa missão maravilhosa de passar às pessoas que não conhecem a esperança do Redentor. Hoje, como herdeiros dessa promessa, nós também somos chamados a pregar para o mundo, ser verdadeiras testemunhas daquilo que viveram os apóstolos e daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Temos a missão como eles, dita em Atos 1:8. Devemos pregar, primeiro na nossa igreja, na nossa família, depois na nossa vizinhança e, por fim, fazer discípulos de todas as nações. Devemos ter claro em nossa mente qual é a nossa missão e quais são os nossos deveres para com Deus.
Através daqueles discípulos, nós recebemos a mensagem de que temos esperança pela frente e temos o dever de dizer isso para outras pessoas. Há muitas pessoas nesse grande planeta azul que ainda não conhecem essa esperança e vivem pelos cantos sem saber o que faz para encher o seu coração. Nós, como portadores dessa luz, temos a missão de ir atrás dessas pessoas e mostrar para elas a verdadeira importância da vida delas e o que de fato pode preencher o vazio que elas possuem. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso ser capaz de pregar para tantas pessoas, de convencê-las do pecado e guiá-las no caminho de Cristo? Ou com quem eu posso aprender a fazer isso? Bom, diz a história que um certo homem chamado Francisco de Assis era muito famoso por essa habilidade com as palavras, por saber pregar, ensinar e levar o evangelho às outras pessoas de uma maneira linda e muito convincente. Por isso, o jovem monge se sentiu muito feliz quando foi convidado por Francisco para ir com ele a uma cidade para juntos falarem do amor de Cristo. Ele pensou que finalmente teria um dia inteiro sendo discípulo daquele homem e aprendendo como usar as palavras corretamente para a honra do reino de Deus. Assim, os dois saíram juntos cedinho e começaram a longa caminhada até aquelas pessoas. Quando chegaram lá, Francisco começou a chamar as pessoas, procurar e orar por elas. Ele passava por todas as ruas, becos, por todos os caminhozinhos que tinha naquela cidade, encontrando pessoas, conversando com elas, orando por suas vidas, por seus problemas, mostrando preocupação, ajudando os necessitados. E assim, por todo o dia, Francisco e o monge cobriram toda a área da cidade, falando para cada pessoa um pouquinho. Ao final daquela tarde, Francisco e o monge decidiram que já era hora de voltar. Novamente, pelo longo caminho de volta, eles começaram a andar até que chegassem de novo em casa. Mas o monge não estava contente. Ele se sentia decepcionado. Não havia recebido nenhuma grande lição de Francisco e ainda assim não tinha conseguido pregar para ninguém. Nenhum sermão sequer ele tinha dito para nenhuma pessoa daquela cidade. Passaram o dia orando, ajudando e atendendo às necessidades das pessoas e ele não entendia como isso poderia ajudar ele a usar as palavras melhor e pregar do reino. Então, ele perguntou para Francisco por que eles gastaram o dia inteiro nisso. Não houve proveito algum naquela viagem. Francisco então respondeu: Meu filho, você não notou o quanto pregamos para essas pessoas hoje? Tudo que ensinamos para elas, as pessoas reparavam em cada passo, cada movimento, tudo aquilo que dizíamos e fazíamos. Essa é a verdadeira pregação, a ponto de nós estarmos tão transformados que as pessoas podem ver quem foi que nos transformou. Não existe pregação sem atender às necessidades daqueles que precisam. Não existe pregação sem viver o Evangelho. Primeiro, precisamos viver as palavras de Cristo e depois poderemos pregar. A Bíblia diz que devemos pregar com palavras, mas não a palavra que saia com verdade quando não se tem um coração transformado. Antes que nossas palavras falem, nós precisamos viver aquilo que Cristo nos ensinou, assim como os discípulos o fizeram. Lucas já tinha escrito um evangelho quando começou a escrever Atos. Tanto um livro quanto o outro tinham o mesmo destinatário. A ideia era que ele entendesse o poder do agir de Cristo na vida das pessoas. Primeiro, Lucas relatou o ministério de Jesus, contando as maravilhas que ele fez aqui. E depois, no livro de Atos, os discípulos, não apenas pela palavra, mas pelo seu exemplo e pela maneira como agiam, mostraram às pessoas o verdadeiro amor de Jesus, o verdadeiro poder que aquele evangelho tinha em suas vidas e a força do Cristo ressurreto que um dia voltaria por aquelas pessoas. Hoje, o Espírito Santo te chama para juntar os seus atos aos dos apóstolos nos livros de honra do céu. Você deve fazer parte dessa missão que vem de geração em geração até os dias de hoje, proclamando Cristo às pessoas. Romanos no capítulo 1, verso 16 diz assim: Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito Santo é seu aliado nessa jornada. É ele que vai te ajudar a entender aquilo que está escrito neste livro e te ajudar também a compartilhar com as outras pessoas da melhor maneira possível.
Hoje você deve entender, depois de toda essa lição, o papel que o Espírito Santo tem na sua vida e como você deve estar sempre em comunhão com Ele para fazer o serviço que Cristo nos ordenou. Ore hoje pedindo a Deus que Ele te dê oportunidades para pregar o Evangelho, mas esteja preparado. Quando nós pedimos, Ele envia, e não são poucos. Tem muitas pessoas que precisam conhecer do amor de Cristo, e se você se colocar disponível nas mãos de Deus, Ele te mostrará as pessoas para as quais você precisa falar. Em meio a tantas narrativas que nós vemos hoje por aí, o roteiro original foi nos dado pelo Criador para que nós pudéssemos vencer essa história. Eu te espero na próxima semana e que Deus te abençoe. E até lá!